Graças a Deus. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 9. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 9, versículos de 1 a 7. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Versículo 8. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? E você diz amém? Meus irmãos, estes versículos que acabei de ler aqui esta noite, são versículos preciosíssimos aqui para o capítulo 9 do Evangelho de João. Todos nós sabemos, ou a maioria de nós, quando lemos os Evangelhos, que existe apenas um único Evangelho. Todavia, 4 homens cheios do Espírito Santo falaram sobre a mesma pessoa, mas de uma perspectiva diferente. Você vai perceber que dos evangelhos, o Evangelho de João é o evangelho mais doutrinário. O Evangelho de João é o evangelho que vai tratar mais sobre a questão doutrinária, tanto de Cristo, quanto do Espírito Santo, quanto da igreja, e outras doutrinas mais, mas que muitos até preferem se utilizar deste evangelho na evangelização de pessoas na rua. Todavia, dentre todos os evangelhos, eu acredito que esse é o mais difícil, porque ele vai tratar muito sobre essa questão doutrinária. E é um pouquinho disso que eu quero falar aqui esta noite, sobre os minutos que tenho. Aqui nós temos uma história contada por João sobre a vida de um homem que era cego de nascença. Este homem aqui, ele fazia parte de um quadro estatístico muito difícil de Israel. Havia, nos dias de Jesus, 4 classes de pessoas muito desprezadas. Uma das classes eram as mulheres. As mulheres não eram muito bem vistas
diante da sociedade judaica. Os doentes também eram uma outra classe desprezível dos dias de Jesus. As crianças eram uma outra classe, e enfim, os pobres. 4 grandes classes de pessoas desprezadas nos dias de Jesus: os pobres, as crianças, as mulheres e, como neste caso aqui, os doentes. Eu quero aqui esta noite tentar responder 2 perguntas. E eu usei a expressão correta, que é tentar responder, porque jamais conseguirei dar uma resposta convincente sobre uma coisa tão difícil que a gente vê nos nossos dias e que nós não conseguimos, através de algumas palavras ou também através de um tempo pequeno, enfatizar esse assunto de forma que saiamos todos daqui sem dúvidas sobre esse assunto. E a primeira grande coisa que eu quero falar aqui esta noite é tentar responder, pelo menos com base em algumas coisas. A primeira pergunta, que é a seguinte: por que uns nascem absolutamente normais e outros nascem com alguma anomalia? Exemplo, anomalia física, como paralíticos, paraplégicos, tetraplégicos, ou outros tipos de anomalias, como de ordem intelectual ou psíquica, como por exemplo, deficiência mental. Se Deus é um Deus de amor, se Deus é um Deus todo-poderoso, por que essa distinção entre o nascimento de umas pessoas que nascem absolutamente normais e outras nascem com estes tipos de anomalias? Esta é a primeira pergunta que eu vou tentar responder aqui esta noite. A segunda grande pergunta é a seguinte: o que é mais fácil? Procurar um culpado ou tentar resolver um problema? Então, com base nesse texto, eu quero tentar responder essas 2 perguntas aqui esta noite. Amém, meus irmãos? Havia uma crença muito antiga de que a desigualdade física entre os homens provinha de um motivo. Que motivo era esse? Pecados pessoais cometidos pela pessoa em uma outra encarnação. Isso é fato, porque quando você vai ler, por exemplo, um dos livros mais antiguíssimos de toda a Bíblia, o livro de Jó, você vai perceber que em certo momento, os amigos de Jó, do nada parece que se viram contra ele, e diante de tanto sofrimento que eles testemunham Jó passar, eles até pensam na possibilidade de que Jó, ele de alguma forma pecou, para que ele viesse a padecer por todo esse tipo de sofrimento. Essa heresia ou essa crença era muito antiga, mas foi abordada pelo Espiritismo de Kardec. E nós vamos observar, quando lemos livros de Hippolyte Léon Denisard Rivail, com o pseudônimo de Kardec, ele traz uma possível resposta para esse tipo de pergunta que eu mencionei quase agora. Qual é a resposta que você dá para uma pessoa que nasce normal e a outra sob alguma anomalia física ou psíquica? Então, por não ter muitas respostas convincentes, Kardec, utilizando essa crença antiga, ele traz, dizendo que isso acontece por causa da reencarnação. E aí ele começa a explicar todo o fator que envolve e traz a reencarnação. E aí ele diz que Deus permite as pessoas nascerem assim, para dar uma nova oportunidade a cada pessoa, para que através das boas ações dessa pessoa, ela venha reparar os erros ou excessos que cometeram em outras encarnações, e que através de muitas vidas,
ela venha chegar a ser um dia um espírito superior, ou um espírito evoluído. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que essa palavra aqui esta noite vai em cima de uma pergunta que os próprios discípulos fizeram para Jesus, e em cima de uma resposta que o próprio Jesus deu para os discípulos. E a primeira grande resposta que Jesus deu para os discípulos, quando estes perguntaram para Jesus: quem foi que pecou para que este homem nascesse cego? Foi ele mesmo ou foram os seus pais? Jesus destrói essa doutrina reencarnacionista dizendo: ele não pecou. Então Jesus destrói essa crença com apenas algumas letras, dizendo que, olha, existe de certo uma heresia antiga sobre essa crença, que possivelmente ela traz uma possível resposta para esse tipo de pergunta. Mas eu gostaria de dizer a vocês que, embora vocês façam parte do colégio apostólico, embora andem comigo, embora conheça a palavra de Deus, embora essa pergunta tenha vindo de dentro da igreja, do colégio apostólico, não foram pelos escribas, não foram pelos saduceus, não foi pelos fariseus, foram pelos próprios discípulos, eu tenho algo para dizer a vocês. E o que é Jesus? Ele não pecou. Agora, se ele não pecou, surge a seguinte pergunta: qual é então a resposta para esse tipo de pergunta? E eu quero começar aqui uma série de respostas, e já disse a todos vocês no início, que não serei abrangente sobre o assunto, que esse assunto é muito extenso, delicado e complicado de falar sobre ele, mas possivelmente posso te dar alguns tipos de respostas, que de alguma forma pode satisfazer algum tipo de pergunta feita aqui esta noite. E a primeira delas é o que Jesus diz: eu permiti com que isso acontecesse, ou Deus permitiu com que isso acontecesse, para que a glória de Deus fosse manifesta na vida deste homem. Então, primeiro, Deus permite nascerem assim, para que no curso da vida, Ele venha curar, Ele venha manifestar a sua glória, Ele venha mostrar aos homens que todos os homens são sabedores que o pecado é o originador de qualquer doença, ou da maioria das doenças, melhor dizendo, mas que isso é absolutamente natural, porque os nossos pais pecaram e por consequência nós pecamos também, mas que quando há uma intervenção divina e sobrenatural, aqueles que estão doentes podem ser curados para a glória de Deus. E a segunda grande coisa que eu queria comentar é que existem doenças que estão no gene. Existem doenças que fazem parte do DNA, do cromossomo. Nos pais, as doenças são primárias e vão se desenvolvendo nos filhos, de geração a geração. Isso é uma resposta da medicina, que às vezes, por conseguinte, essa doença estar nos pais, no DNA, no gene, através do cromossomo, nos pais, as doenças são primárias, ou seja, estão no processo inicial, mas que a partir do tempo, essas doenças vão passando para os filhos. Esse é um outro tipo de resposta da medicina, que pode se dar a esse tipo de pergunta. Uma outra coisa interessante a dizer é que, segundo a medicina, existe uma coisa chamada fibrose cística. O que é uma fibrose cística? É um transtorno hereditário com risco de vida, que danifica o quê? Os pulmões e o sistema digestivo de uma pessoa. Então note que isso pode ser que de alguma forma a resposta para esse tipo de pergunta seja um tipo de fibrose cística. Existe uma outra resposta da medicina que diz: existe uma tal de doença chamada hemofilia A. Essa doença é caracterizada pela desordem no mecanismo da coagulação do sangue. As mulheres são as portadoras do gene causador da doença e pode se manifestar no filho, mas especificamente no filho do sexo masculino. Existe
Uma outra coisa que nós devemos dizer, e que é importante, é que a resposta para esse tipo de pergunta também se dá nos erros médicos. Existem muitos erros por parte da medicina. Por exemplo, o passar da hora do parto. Esse é um exemplo clássico, onde muitos erros da medicina têm permitido com que muitas crianças nasçam com paralisia cerebral. Sem falar em um outro motivo que eu gostaria de citar com mais ênfase aqui esta noite, que são as vacinas. Falta de informação tem sido um dos motivos onde as pessoas não têm vacinado os seus filhos. Lugares onde não há acesso à informação, as pessoas pegam esses tipos de doenças e vão ficando doentes assim, desse jeito. O descaso com a importância da vacinação tem sido tão grande, que muitas pessoas, por causa desse vírus que estamos vivenciando nesses dias, não têm permitido com que os seus filhos tomem vacinas, com medo desse vírus, através da vacina, afetar o seu filho. Então a falta de vacina também tem sido um outro motivo. Meu pai, faz 3 meses que eu perdi meu pai. O meu pai nasceu absolutamente normal, mas que quando bem pequeno, recém-nascido, ele pegou a doença de paralisia infantil. E no interior de São Paulo, Uru, não existia a vacina contra a paralisia infantil. E por este motivo, ele ficou com uma das pernas atrofiadas, uma perna menor do que a outra. Mas enfim, essa é uma das respostas que a medicina nos diz, por que é que pessoas nascem assim. Uma outra está em Lucas 13:11 ou Lucas 11:14, fala da mulher encurvada, e que esse tipo de doença foi trazido por um espírito maligno e satânico. E um outro exemplo é Lucas 11:14, onde um homem que estava terrivelmente endemoniado, desenvolveu-se uma doença. Então existem todos esses motivos de ordem física, existem essas respostas da medicina, mas existe também aquelas doenças que são provocadas por conta do espiritual. Independente de qual for a doença, independente de qual for a situação, se física ou espiritual, o nosso Deus ainda cura, bendito seja o nome do Senhor. A presença de doenças físicas, isso aqui talvez seja a melhor resposta a se dar, porque a presença de doenças físicas é uma coisa absolutamente natural. Ah, pastor, mas por que natural? Por conta do pecado de Adão e Eva, e por conseguinte, esse pecado passar a todos os homens. Isso é absolutamente normal, porque alguém pecou, se voltou contra Deus, e nascemos com a natureza pecaminosa. Então tudo isso de alguma forma se origina com o pecado. Agora o que Deus faz? Mesmo sendo uma coisa absolutamente normal, que um dia todos nós vamos morrer, mas no curso da vida nós seguimos um Deus, que embora esta doença seja natural, por causa do pecado, o Deus do sobrenatural entra em ação e faz o milagre acontecer. Eu estou trazendo esta palavra aqui esta noite para dizer aos irmãos que o sobrenatural de Deus pode acontecer aqui esta noite. Enquanto eu prego, se você glorifica, exalta, magnifica o nome do Senhor, tudo que é natural, Deus pode entrar no sobrenatural e fazer você sair daqui com a vitória aqui esta noite. Só quem acredita nisso glorifica o nome do Senhor. Então essa seria a conclusão da primeira pergunta, ou da resposta de Jesus para a pergunta dos discípulos: quem pecou? E este homem aqui, meus irmãos, é um exemplo de caso onde Deus o permitiu nascer cego, para manifestar dele a glória de Deus. Quando Jesus respondeu dizendo ele não pecou, Jesus está destruindo, extirpando, excluindo uma doutrina chamada reencarnação. E é importante dizer que há uma diferença entre encarnação, reencarnação e ressurreição. Há uma diferença entre esses três termos: encarnação,
reencarnação e ressurreição. Encarnação é quando um espírito ou alma assume um corpo. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus foi encarnado. A alma de Jesus já era pré-existente. Precisava apenas de um corpo para que acontecesse a chamada encarnação. O que é ressurreição? Ressurreição é a volta ou as voltas do espírito para um corpo diferente. E o que é ressurreição? É a volta do espírito para o mesmo corpo. Então há uma diferença entre essas palavras: encarnação, reencarnação e ressurreição. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 14, você vai perceber um versículo muito especial. Mateus capítulo 11. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Mateus capítulo 11, versículo 14, diz-nos assim: e se quereis dar crédito, este é o Elias que haveria de vir. O Evangelho segundo o Espiritismo, editora Opus, página 561, da segunda edição especial de 1985, diz que havia sim a reencarnação, e essa crença nos dias de Jesus, e Jesus autorizou, porque ele, olhando para João Batista, disse: esse era o Elias que haveria de vir. Mas João Batista era ou não o Elias? Era. Mas como? Não encarnado, mas profético. Por que João Batista era o Elias? Porque a missão de Elias e de João Batista eram muito semelhantes. Eles não eram a mesma pessoa, mas a missão dos dois eram muito semelhantes. É por isso que Jesus olha para João e diz: esse é o Elias que haveria de vir. E uma outra refutação sobre a doutrina reencarnacionista é que a doutrina reencarnacionista diz que o seguinte: só é possível uma reencarnação se o último corpo, antes da reencarnação, provar a morte. E segundo essa concepção, João Batista não poderia jamais ser o Elias, ou seja, a mesma pessoa. Por quê? Porque ele não provou a morte, ele não morreu. Então Jesus, ele condena a doutrina da reencarnação. E a resposta reencarnacionista pode até ser bonita na tentativa de responder essa pergunta que eu fiz aqui esta noite, mas ela não é verdadeira. Ficamos com a palavra, porque é a palavra de Deus que tem a vida eterna, é a palavra de Deus que nos guia à verdade, é a palavra de Deus que nos dá a segurança. Uma das respostas de Jesus foi assim: nem ele pecou. E a outra resposta foi o seguinte: nem seus pais. Havia também uma antiga crença de que os filhos pagavam pelos pecados dos pais. E eu estou falando de maldição hereditária. O texto muito usado para defender essa falsa doutrina é Êxodo 20, versículos 4 e 5. Se os irmãos quiserem, podem abrir Êxodo capítulo 20, versículos 4 e 5. O escritor está discorrendo o texto e falando sobre idolatria. Esse era o contexto de idolatria. E ele usa uma expressão no versículo 5 dizendo assim: eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E muitas pessoas se utilizam desse texto para dizer que existe sim maldição hereditária. Só que esse texto não traz nenhuma prova convincente de que Deus castiga os filhos por causa dos pecados dos pais, mas traz que os filhos sofrem por causa dos pecados cometidos pelos pais. Castigar os filhos por causa dos pais é diferente dos filhos sofrerem por causa dos pais. E se você olhar na sua Bíblia aí, o versículo de número 5,
Diz assim: a punição vem sobre daqueles que me aborrecem. A punição não vem sobre aqueles que obedecem a Deus. O que eu quero dizer com isso? Existe sim maldição, mas não de forma hereditária, de pai para filho. O que acontece com os filhos quando os pais são maldosos é que o castigo de Deus vem sobre a vida dos pais. E por consequência, os filhos acabam pagando, mas não que Deus diretamente amaldiçoa ou faz alguma coisa contra os filhos por causa dos pecados dos pais. E isso é um contexto de idolatria. Deus está dizendo: se os pais começarem a adorar outros deuses, esses pais vão começar a sofrer tanto que de alguma forma esses filhos vão pagar pelos pecados dos pais, mas não vão pagar porque esses filhos vão receber de forma direta de Deus essa maldição, mas os pais vão receber e por consequência, eles vão ser afetados. É isso que a palavra de Deus diz, porque se fosse contrário, também cairia em contradição, porque está escrito no mesmo texto que a punição vem sobre aqueles que me aborrecem, e não aqueles que obedecem a Deus. Se você até hoje tem sido falho, mas tem tentado fazer de tudo para obedecer a Deus, não tem maldição sobre a sua vida, tem bênção, porque não tem ninguém que pode te abençoar mais do que o nosso Deus Todo-Poderoso, porque contra Jacó não há encantamento, não há maldição, não tem diabo no inferno que pode se levantar contra a igreja do Senhor, pois Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Se a doutrina da maldição hereditária fosse verdade, nós teríamos alguns problemas. Primeiro, Deus não pune os filhos pelos pecados dos pais diretamente. Por quê? Ezequiel 18:4 diz: a alma que pecar, essa morrerá. Segundo, atribuir aos outros as causas de nossos pecados e falhas, quando a Bíblia aponta que cada um, pessoalmente, é responsável pelos próprios pecados. E aí um outro texto para você observar, que é Ezequiel 18:20, claro, o castigo de Deus vem pessoalmente sobre a vida de quem pecou, e não é abrangente no que tange a eu pecando e os meus filhos são castigados de forma direta, não. Terceiro, se a maldição hereditária tiver êxito e for verdade, nós temos problema, porque teremos aqui abertura para outras crenças como regressão, transe, busca da origem da suposta maldição, colocar cristãos em contato com atividades ocultistas, ou a busca incessante por ancestrais, árvore genealógica, enfim, vai ter uma hora que a abertura vai ser tão extensa, que desde glorificarmos a Deus, vamos viver uma vida de bruxaria e de ocultismo, mas a palavra de Deus não deixa ninguém enganado. Sabe por quê? Porque temos o Espírito Santo de Deus, que nos guia a toda a verdade. Quem tem esse Espírito maravilhoso dentro de si? Então, conclusão dessas duas perguntas, e aí Jesus destrói: se nem ele pecou, também não pecaram os seus pais. Segunda pergunta: o que é mais fácil? E eu quero tentar responder essa segunda pergunta aqui esta noite. O que é mais fácil? Procurar um culpado ou tentar resolver o problema? Essa é uma pergunta para os nossos dias. O que tem se tornado mais fácil fazer? Procurar um culpado? Procurar alguém que errou? Ou tentar resolver o problema? É claro que o mais fácil é procurar um culpado, e o resolver o problema é consequência. Se não achar o culpado, então a preocupação está em resolver o problema. Mas a prioridade das pessoas tem sido primeiro tentar encontrar um culpado, para depois tentar resolver o problema. Jesus aqui no texto de João 9, em resposta aos discípulos,
Ele estava querendo dizer assim: a minha preocupação não é tentar encontrar um culpado, é dizer que eu vim a este mundo para resolver o problema. Enquanto você fica caçando alguma coisa, porque a tua vida não dá certo, você deveria voltar às tuas orações pedindo a Deus para que resolvesse os teus problemas. Enquanto a gente perde tempo em tentar ficar procurando alguém ou alguma coisa que a gente fez, muda a tua oração aqui esta noite, porque o solucionador de problemas está aqui nesta casa e está ouvindo a tua oração. O procurar o culpado é bíblico, quando o assunto é pecado. Olha que coisa interessante. Olha como o ato de procurar um culpado é bíblico. O homem colocou a culpa diretamente na sua própria companheira. Quando foi lhe perguntado: onde estás? O que foi que ele respondeu? Foi a mulher. O hábito de colocar a culpa nos outros, ou de procurar um culpado, é bíblico. Estava em Gênesis. Segundo, o homem colocou a culpa indiretamente em Deus. Foi a mulher que tu me destes. Ele coloca a culpa na mulher, mas de alguma forma tenta culpar Deus, que tu me destes. A mulher o que fez? Como o hábito estava ali, foi a serpente, tentando arrumar alguém. E a mulher ligeira, né? Percebeu que a serpente falou só até aquela hora. E coitado, vai se defender como? Diz, foi a serpente. Em João 9, o texto que lemos aqui esta noite, os discípulos queriam o quê? Saber quem era o culpado. Senhor, quem é o culpado deste homem ter nascido cego? Foi ele ou foi os seus pais? Isso é tão sério que quando você vai evangelizar na rua e você diz que o ímpio é um pecador, sabe o que o ímpio tem a cara, desculpa a expressão, de pau de dizer? Mas quem errou não fui eu. Quem pecou, quem errou e comeu não fui eu. Foi o Adão, foi a Eva. Por que você está me chamando de pecador? E não sabe que Adão é um representante legal da raça humana. Quando você vota em alguém para presidente, tudo que ele fizer é como se você estivesse lá fazendo. Então ele é o teu representante. Aí uma pessoa diz para mim no meio da rua: mas não fui eu que votei em tal pessoa. Como que ele é o meu representante? Eu disse: então agora você está dizendo que a culpa é de Deus que não soube escolher alguém? Então aí a coisa já fica mais séria. Mas todos de alguma forma tentam procurar um culpado. Quer ver outra coisa? Tropeçou e caiu, é o diabo. Queimou o arroz, a culpa é do miserável do diabo. Martelou o dedo, a culpa é de quem? Do diabo. Levou multa na rua, porque estacionou errado, a culpa pode até ser do CT, mas foi usado pelo diabo. O chefe chamou a minha atenção, o diabo está furioso. Levou fora de uma moça, o diabo está trabalhando para a minha vida sentimental não dar certo. Tudo é o diabo. É o hábito de querer encontrar um culpado. E a solução está todos os dias no meio da igreja, chamada Jesus de Nazaré. Sem demagogia, quem está sentindo a presença dele aqui esta noite? Aí, como não tinha mais ninguém para colocar a culpa, olhava para baixo, olhava para cima, todo mundo foi culpado. Aí um homem chamado John Green escreveu um livro e fez um filme com o título A Culpa é das Estrelas. Como não tinha mais culpado, não tinha mais ninguém quem culpar, ele disse: a culpa é das estrelas. Quando você busca incansavelmente um culpado, você deixa de se culpar, ou de fazer uma autoanálise, ou seja, análise de si mesmo, ou seja, examinar o homem a si mesmo, como diz o texto da ceia.
Quando você começa a procurar um culpado, você se isenta, você deixa de olhar para dentro de você, como alguém que também é culpado. Vou te dar uma notícia que não sei se vai te alegrar aqui esta noite. Você não é o que a tua família diz que você é. Você não é o que as pessoas que gostam de você diz que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Um pecador que precisa da misericórdia de Deus. É isso que nós somos. Um miserável, como diz Paulo, pecador, que carecemos a todo instante da glória de Deus. Se não for a glória de Deus, você não vem, você não vai, você não anda, você não viaja, você não volta. Se não é a glória de Deus, você não dá um passo. Quem está aqui por causa da misericórdia de Deus? Alachuri que me dá com na cama da séria. Jesus está aqui esta noite e a graça de Deus está sobre nós. A graça de Deus está aqui esta noite. Quer ver uma outra pergunta? Que todos de alguma forma querem procurar um culpado, e que até hoje já se gastou tintas e tintas e canetas e canetas e tintas e tintas e canetas, e nunca ninguém chega a lugar nenhum. Pergunta: quem matou Jesus? Uns vão dizer: pastor, quem matou Jesus foi os judeus, porque ele veio para o que eram os seus não o receberam, e por esse motivo, pastor, de alguma forma ele teria que ser morto. Então quem matou Jesus, pastor, foi os judeus. As pessoas que dizem: pastor, foi um grupo, aí fala, primeiro os judeus. Ah, pastor, se não for os judeus, foram outro grupo. Quem? Os soldados romanos. Foram eles os responsáveis pela morte de Jesus. Mas a pergunta ainda fica em aberta: quem matou Jesus? Outros vão dizer: verdade, foi um grupo, mas não foram nem os judeus, nem os soldados romanos, foram o povo. Outros vão dizer: não foi um grupo, foi uma pessoa específica. Ah, quem foi que matou Jesus? Foi Anás, foi Caifás. Outros dizem foi Pilatos, outros dizem foi Herodes. Ah não, pastor, não foi nenhuma pessoa específica e nenhum grupo. Quem matou Jesus foi de ordem espiritual. Ah é? Foi o próprio diabo, pastor. O diabo matou Jesus? Não, pastor, foi o próprio Deus que aniquilou ele mesmo. Chegaram até a dizer que Jesus se suicidou. Note que ninguém chega a lugar nenhum. Sabe por que ninguém chega a lugar nenhum? Porque se esquecem e preferem ver um lado e esquecer o outro. Quando você diz que um time fraco ganhou do forte, você diz: onde já se viu que esse time forte não teve capacidade? Os atacantes não fizeram gol, o time forte não jogou com raça. Você só começa a falar as coisas ruins do time forte e percebe que você desmoraliza o time fraco. Você só olha um lado. Quem matou Jesus? Ou só procurando um culpado? Você esquece que tem um outro lado da história. E às vezes nós olhamos só para o homem, que foi o responsável para as coisas acontecerem, e esquecemos de Deus. O que eu estou querendo dizer? Está escrito na palavra que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Enquanto você olha para o homem, enquanto você dá honra para o homem, Deus está dizendo que na mente, na cabeça de Deus, Jesus já estava morrendo antes de você nascer. Então deixa de olhar para o homem, olha para o amor de Deus. Gálatas 1,4 diz que ele se entregou. Olha que unidade perfeita. Deus amou de tal maneira que deu, e o seu filho, em amor, em união com esse propósito, se entregou. Enquanto muitos querem ver um culpado, ou querem descobrir quem matou Jesus, a Bíblia nos diz que ele se entregou, e o amor de Deus é mais forte. Foi por causa do amor de Deus que você está aqui esta noite.
Vamos ficar em pé. O pecado de Adão, e por consequência os nossos pecados, foi o grande motivo para que houvessem doenças e enfermidades, o mal no mundo. Todavia, Jesus queria chamar a atenção dos discípulos, que o mais importante não era saber quem pecou, se era o cego, ou se era os pais do cego. Jesus queria chamar a atenção dos discípulos, que ele, Jesus, aquele que iria resolver o problema, estava no meio deles. E Jesus está aqui esta noite. Não procure mais o culpado para as suas dores. Não procure mais o culpado para as suas angústias. Perceba que tem um Deus no meio de nós, entronizado no meio dos louvores, que deseja que você o adore, e pare de adorar ou honrar o homem. Eu não quero saber quem matou Jesus, eu quero saber que ele se entregou por nós. Eu quero saber que antes de eu e você nascer, já estava, se é que eu posso usar a expressão, na mente de Deus, o Cordeiro sendo morto antes da fundação do mundo. Nós vamos fazer uma oração agora neste momento, e eu queria que você colocasse a mão no seu coração, e eu vou orar por cura divina aqui esta noite. Eu tenho certeza que existem muitos irmãos que sofrem com dores, mas que nunca mais vão dizer o que é que eu fiz para que esta dor, ou esta coisa terrível está assolando a minha vida. Mude a sua ideia. Isso aí existe por causa do mal. Um dos maiores motivos é o pecado, através de Adão e de Eva, e por consequente, todos nós. Mas que em nosso meio, autorizado pela palavra, tem um Jesus que soluciona problemas. E se a graça dele te alcançar aqui esta noite, e isso eu não posso prometer nada, ele pode ir ao teu encontro e sarar as tuas feridas. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui neste momento. Eu peço que o Senhor neste momento visite cada um que está aqui esta noite. Nós viemos aqui exclusivamente para te adorar, Senhor. Nós viemos aqui para te entregar. Não viemos aqui procurar bênção, coisa nenhuma. Eu não vim receber bênção. Eu vim aqui para te adorar, Senhor. Agora, se a tua misericórdia me alcançar, e alcançar os teus filhos aqui esta noite, eu peço que o Senhor vá de encontro a eles, e atenda a oração dos teus servos aqui esta noite. Quem veio te adorar, pode sair daqui com alguma vitória, claro que pode, mas a consciência de que nós viemos aqui não para receber, mas para entregar a ti, e é isso que nós estamos fazendo aqui esta noite. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, e se for da tua vontade, cura os teus filhos aqui esta noite, aonde estiveram mal alojado, uma enfermidade. Talvez você tenha ido nos médicos e os exames não consigam detectar, mas o nosso Deus é aquele que vai aonde a medicina não pode ir. Se a tua misericórdia for grande e benevolente aqui esta noite, eu peço que o Senhor atenda este teu filho e esta tua filha que roga, e que todo mal saia em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os assentos. A irmã Ana está com a oportunidade de fazer um trabalho.